Paz seja convosco. Glórias a Deus que Ele é fiel conosco e nele nós podemos confiar. Vamos começar nesse segundo período de Escola Bíblica Dominical, fazendo a leitura do nosso texto base, que acho que já tem uns 2 domingos que a gente não lê. Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante. Verso 18 em diante. Gálatas 5, versos 18 em diante. Diz assim: Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Finalizamos no primeiro período. Mansidão, vamos começar agora. E domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Não é concupiscência, porque ciência é biologia, química, física. Então é concupiscência, desejo. Essa oitava virtude do Espírito Santo é a mansidão. Em grego, prautes, P-R-A-U-T-S, prautes. A oitava virtude do Espírito Santo de Deus é prautes, traduzido por mansidão pela maioria das versões em português. No pensamento e na linguagem modernos, a mansidão não é uma qualidade admirável. Se você falar que você é manso, eles vão pensar que você é um banana, você é um trouxa. Hoje em dia a palavra contém uma ideia de falta de dinâmica. A pessoa que é mansa, ela fica jogada na rede, fica jogada no sofá, não tem força, não é ativa. Mas dentro do espiritual, nós vamos notar que mansidão descreve uma qualidade sem a qual o ser humano nunca poderá progredir na vida devocional, espiritual ou prática. Pastor, e os outros? Os outros também. Mas entenda que cada elemento que nós olhamos, cada virtude que nós estudamos, nós enfatizamos ela como importante porque ela compõe um todo. Não há possibilidade de você ter uma e não ter a outra. Já falamos no contexto de ira. Pastor, eu sei e tal, mas eu sou um crente pavio curto e eu iro com todo mundo, eu brigo com todo mundo. Não é característica cristã. E você tem que identificar no seu coração a mansidão, como a fidelidade, como amor, domínio próprio, benignidade, bondade, alegria. Prautes, dentro do grego secular, era usada com uma atmosfera e qualidade muito específicas. E aí, o contexto de a gente pensar sempre no que é o grego secular e não na Bíblia, para que a gente entenda o que o mundo pensa. Ou, em especial, o que o mundo pensava na época em que Paulo escreveu Gálatas. O que o mundo pensava? Porque isso influencia no nosso entendimento. Então, é aquilo que eu falo para as pessoas. Você tem que ter primeiro uma leitura corrida da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia de capa a capa. Depois você começa uma leitura meditativa. Depois uma leitura de estudo. Você tem que entender também, quando possível, não é agora, se você não leu ainda, entender como era o contexto grego da época, como nós falamos do fruto da carne, da lascívia. O que é que estava acontecendo naquela época? Para você entender o peso das palavras de Paulo. Senão a coisa fica muito solta e muito aleatória. Prautes, dentro do grego secular, é usado com uma qualidade muito específica. Primeiro,
É usada a respeito de pessoas ou coisas com uma certa natureza suave. Dentro da juventude, as pessoas perguntam: como é que você está? Suave. É usada a respeito de palavras que acalmam a pessoa que está num estado de ira. Então, quando a pessoa está irada, você tem que ser manso para que ela possa acalmar. A palavra branda, a palavra mansa, faz o que com furor? Acalma. É usada a respeito de palavras que acalmam a pessoa que está no estado de ira, mas também no estado de amargura, ressentimento contra a vida. Então, quando a pessoa ela começa a vomitar sobre a sua vida, a insatisfação dela em relação à sua vida, você tem que ser manso, ouça mais, fale menos. Você sabia que você tem 2 ouvidos para que você ouça mais e fale menos? Senão ele tinha 2 bocas. Por que Deus não podia colocar 2 bocas, uma em cada lado? Mas ele coloca 2 ouvidos para que você possa ouvir mais. Pessoas que estão iradas, pessoas que estão amarguradas e ressentidas, elas querem ser ouvidas. Muitas vezes as pessoas elas me ligam e falam: olha, a fulana, o fulano explodiu e eu não aguentei. Fez errado. Pecou. Não que a outra esteja certa. Não que você vai ser capacho. Mas entenda que o objetivo é resolver. Não complicar ou ser vitorioso na discussão, e sim resolver. É usada para o unguento. O que é unguento? Aquela pomada, aquele óleo. É usada como unguento para aliviar a dor de uma ferida. Então, quando se fala desta pomada que tira a dor, ele se refere a essa palavra peutez. Fala da suavidade no tom de voz daquele que ama. Como é gostoso os apaixonados. E eles falam com a voz de veludo: meu amor, como você está? Como você é linda? Como o seu cabelo está maravilhoso. Show de bola. Essa voz assim, Cid Moreira, é chamada de uma voz mansa. Nas leis, Platão a usa no caso de uma criança que pede ao médico que a trate da maneira mais delicada possível. A criança vai tomar uma vacina, ela está com alguma enfermidade, ela olha com aquela cara, aqueles olhos, parece que eles estão assim, eles crescem e ficam tremendo, parece aqueles mangá japonês assim, tremendo. Cuida de mim com cuidado. As palavras falam regularmente do poder de acalmar, abrandar, tranquilizar uma situação. Ela também é usada para a delicadeza na conduta, especialmente por parte das pessoas que teriam condições de agir de outra maneira. Não é a figura do cara que olha e fala assim: você sabe com quem você está falando? A pessoa ela tem autoridade, mas ela não saca a autoridade. Às vezes é necessário? Sim, mas não é a regra. Quando você tem condições de sobressair numa situação e você não faz, é considerado uma pessoa mansa. Designam também o tirano que corteja o povo mediante a promessa de um tratamento brando, se for investido de poder. Aí é uma troca, não quer dizer que é certo, não quer dizer que é correto, é como os políticos. Olha, vocês podem votar em mim que eu vou pavimentar a rua de vocês. E ele fala com uma voz tão mansa. É uma forma de você usar a mansidão. Ciro, o rei da Pérsia, que aparece lá em Isaías, ele é descrito como brando e perdoador dos erros humanos, porque tratou com gentileza um oficial que falhara numa tarefa designada. Então aquele oficial vai prestar relatório para o Ciro, rei da Pérsia. Isso não está nas escrituras, é história secular. E aquele homem esperava ser morto. E Ciro fala: eu te perdoo. É também usada para um oficial ao treinar e tratar o pelotão de soldados inábeis. Muitas vezes nós vemos em filmes a figura do sargento, que é o treinador, em que ele grita e ele fala: sim, senhor! Não é uma pessoa mansa. Ele está sendo grosseiro.
muitas vezes com a motivação de salvar essas vidas numa guerra ou alguma coisa, mas há formas e formas de falar. Se usa para o modo simpático do cavaleiro treinar e disciplinar um cavalo inquieto, não é no chicote, é na paciência, na calma, na fala mansa. Às vezes a gente vê aqueles filmes, a pessoa para assim, olha de cara a cara com o cavalo e começa a conversar com ele. Se usa em relação à agricultura, porque nela os homens aprendem a cooperar com a natureza. Não adianta você querer que a plantinha ela cresça no seu tempo. Por isso que você é manso. Você sabe que há um tempo para as coisas maturarem. A gente vê isso na condição da fabricação de vinhos, na condição da pessoa fazer queijos. Se você começar a ver esses documentários, você vai ver que as pessoas tratam um queijo daqueles parmesão grandão que a gente compra só um pedacinho assim, queijo daquele que vale 1.000, 2.000, 3.000 reais, e um queijo que é curado por um tempo, e ele trata com muita gentileza, com muito cuidado o queijo. Um dos sentidos característicos dessa palavra é a descrição da atitude e atmosfera corretas que devem prevalecer em argumentos onde perguntas são feitas e respostas são exigidas e dadas, no contexto, por exemplo, de professor. Então eu procuro, nem sempre sou, ser manso. Então a pessoa faz a pergunta e responde a segunda, responde a terceira. E aí algumas das pessoas que fazem discipulado, elas falam para mim assim: pastor, obrigado porque você continua, não abre mão de mim. Hoje eu vi, essa semana acho que eu vi umas 3 vezes. Obrigado porque você não abre mão de mim. E eu continuo insistindo. Eu continuo insistindo. É a figura do professor que recebe perguntas, recebe questionamentos e fala com mansidão. A palavra, um filósofo agradece a outro filósofo porque se deixou de implicar e tornou-se delicado. A palavra é usada para aceitação com bom humor, para discussão de coisas sem perder a calma. Aprenda a conversar, a discutir. Discussão não necessariamente é agressão. Não é a figura tipificada de um ringue em que as pessoas elas estão se degladiando. Estava vendo um documentário e a mulher falou assim: eu participo de grupos que eles pensam diferente de mim, porque eu quero ter a minha mente aberta a outras formas de pensar. É importante você estar aberto à discussão, à conversa. É claro que dentro do campo do espiritual você tem que tomar um cuidado enorme, porque você não é chamado a entrar nesse tipo de discussão. Não adianta você querer falar de cristianismo um budista, a menos que ele pergunte para você. Mas você tem que entender que a base da fé da religião budista e cristã é diferente. Então, se você entrar em um diálogo espiritual, você tem que estar pronto a se calar, pronto a ouvir, pronto a falar no momento certo, para que aquilo possa redundar em alguma glória ao nosso Deus. E não para você ser encontrado como uma pessoa radical. A palavra é usada a respeito de não levar uma coisa a sério, também dentro da cultura grega. A pessoa que é mansa, ela não leva as coisas muito a sério, não é? A coisa está pegando fogo e o cara está aí deitado na rede. Quando diz que não se importa com as coisas que os outros acreditam ser valiosas. Eu não me importo. Tem que se importar. As palavras são regularmente usadas também a respeito de animais mansos. Então eu olho para um cachorro, eu olho para um cavalo e falo, ele é manso. Ontem a gente foi buscar um fogão, eu e Sebastião, ele me ajudou, e aí a pessoa olhou para mim e falou assim: olha, tem um cachorro aí, ele late, mas ele não faz nada, ele é manso. E eu fiquei olhando, se ele não morder, tá bom. E ele fica para um lado, para o outro lá. Então, essa palavra prautes também é usado dentro do grego secular para falar do animal. E nós usamos o nosso português. Mansidão do animal. Será que o apóstolo Paulo, ele está falando em Gálatas capítulo 5, 19 em diante, 18 em diante, a respeito do animal manso, nós temos que ser mansos como o cachorro? Será que é isso que ele está falando? O uso mais característico dentro do grego secular, nessa palavra, é a descrição do caráter
em que a força e a delicadeza estão juntas. O grego, ele olha a utilização dessa palavra prautez, mansidão, como uma pessoa que sabe ser tão agressiva, no sentido bom, ativo, como mansa. É o sentido de você saber como agir. Às vezes eu fico olhando lá, eu passo lá pela cozinha, e aí eu estou vendo lá minha esposa fazendo lá os pães lá, fazendo um negócio, e aí ela vai colocando o sal, não sei o que for lá, do condimento lá, o que for, e ela experimenta, ó, isso aqui está um pouco ou não está, e aí ela põe mais ou põe menos. É a função também descrita como mansidão. Uma pessoa em que vê a força e a delicadeza juntas. Platão, o filósofo grego, usa a melhor ilustração. É a do cão de guarda, que revela hostilidade. Conta a piada do hostil, ali? Não, né? Não. Já contei a do hostil. Pastor, que pela piada é essa? Depois você me chama no privado, eu conto para você a piada do hostil. Tá? Revela a hostilidade. O Platão, que é o filósofo, ele fala assim que a melhor ilustração para essa condição dessa palavra prautez em mansidão é a figura do cão de guarda. Então você tem lá um cachorro bravo para os de fora e para os de dentro, manso. É o cão de guarda que revela hostilidade valente aos estranhos e amizade gentil com os familiares da casa, aos quais ele conhece e ama. O melhor e mais sublime caráter do homem, que é a verdadeira mansidão, é aquele que tem ao mesmo tempo atividade e calma, impetuosidade e delicadeza. Mansidão é a palavra em que a força e a suavidade estão perfeitamente combinadas. E nós vamos falar um pouco mais sobre esta forma, em que você sabe ser duro quando necessário e sabe ser manso quando necessário. É algo que eu tenho procurado trabalhar na minha vida. Há pessoas em que eu deixo a corda correr um pouco mais, há pessoas que eu sou mais dura. Então tem pessoas que eu pego e dou a pancada. Duas em especial, Felipe, o Alice e o André, 3. Em que eu desço o reio. Eu sei que o couro deles é mais duro. E eu dou a pancada. E eu faço sentir constrangido. Para que a pessoa tenha um choque e mude o comportamento. É uma locomotiva que ela está indo de encontro a outra. Ou ela muda o curso naqueles trilhos que mudam, ou bate de frente. Então eu tenho que ser duro. Há pessoas que eu sou mais manso. Independente do sexo, de ser homem ou mulher. Eu sou mais manso. E aí a condição é, você tem que pesar. É aquele exemplo que eu já dei para vocês. A roda do carro, quando você vai trocar um pneu, chega um momento em que você vai apertar as rodas. Se você exercer muita força, pode chegar ao ponto de você quebrar o parafuso da roda dentro do cubo da roda. Porque há uma força que chama tensão de cisalhamento, é de física isso. Então você tem um eixo que você vai girando, chega um momento em que ele trava e aí ele começa a girar dentro do centro dele. Aí chega um momento que vai afinando, ele quebra. Prautez é uma das excelentes qualidades da esposa virtuosa. O sábio diz, se a bondade e a doçura estão nos seus lábios, o seu marido é o mais feliz dos homens. E funciona também para a mulher. A mansidão. Como é bom convivermos com esposas, maridos, como amigos, como parentes, que são pessoas que são mansas, em que você consegue conversar. Há crescimento, você agrega algo na sua vida. Prautez é o espírito com que o homem deve responder ao seu próximo e tratar dos seus negócios. Eu gosto muito de ver filme. É um lazer que eu tenho. E aí eu estava vendo um filme nesses dias aí, em que o filho do cara foi sequestrado. E aí o cara lá da polícia olha para ele e fala assim, trata dessa situação como fosse um negócio. Eu sei que é seu filho, mas o cara de lá está querendo dinheiro. Se você for pelo emocional, ele fez mal, ele abusou, você não vai ter o seu filho de volta.
A mansidão é você olhar para a situação como se fosse um negócio. Não é ser impessoal. É você tratar sem pensar que a pessoa está querendo te agredir, te destruir. O sábio conclama os homens a darem ao pobre uma resposta à sua saudação com amabilidade. A verdade, a mansidão e a justiça capacitam o soberano a prosperar e reinar. Algo que Roboão, filho de Salomão, não soube fazer. Salmos 41, Salmos 1, ele veio falar dessa condição. E está lá em Reis. Morreu Davi, assumiu Salomão. Morreu Salomão, assumiu Roboão. E Roboão está lá, chega aquela comissão das 12 tribos e fala assim: olha, Roboão, teu pai cobrava muito imposto da gente. Dá uma aliviada. E aí ele vai perguntar para os sábios. E pergunta para eles. E ele fala assim: olha, teu pai realmente ele foi pesado. Dá uma aliviada. O que vai acontecer é que eles vão te amar como amavam seu avô, Davi, como amavam seu pai. E ele sai dali, ele encontra o grupo dos amigos, dos brothers dele, e eles falam: não, eles vão pensar que você é trouxa. Fala assim: o peso que meu pai tinha é o peso de um dedinho. O peso que eu tenho é o peso de um braço inteiro. Se meu pai cobrava 1, eu vou cobrar 10. Ele não foi sábio. A mansidão e a justiça incapacitaram ele de prosperar e de reinar. As palavras quase chegam a significar que a cortesia feita para com os homens de todas as categorias e posições é a base de todos os relacionamentos humanos corretos. Você tem que ser manso. Não só com quem você convive, não só com quem você depende ou que pode trazer alguma coisa para você, mas com todos. Estava vendo uma propaganda a respeito do lixeiro, e o lixeiro falando assim: como é bom quando alguém fala bom dia, boa tarde, não apenas joga o lixo lá. Nós somos seres humanos. É tão interessante essa condição do lixeiro, que a figura de Lutero, Calvino, acho que é Calvino, sei lá, acho que é Calvino. Ele cuidava dos lixeiros, porque ele entendia que era uma profissão honrada. Porque quando os lixeiros pararam de Genebra, acho que ele era governador de Genebra, quando os lixeiros pararam de recolher o lixo, a cidade começou a ficar podre, empesteada, começou as doenças se manifestarem, e ele falava assim: não, eles são abençoados. Tratemos as pessoas com educação. Quando você andar na rua, cumprimente as pessoas. Ah, mas eu não conheço, cumprimente. Com zelo, com decência, com respeito, sabendo analisar as situações. Ao entrar num ambiente, fala bom dia, boa tarde, boa noite. Quando tratar com as pessoas, fale o senhor, a senhora. Quando você recebeu o benefício ou não, muito obrigado. Está precisando de alguma coisa? Por favor, por gentileza. É a pessoa que é mansa. Você estabelece relacionamento. As pessoas elas vão ter prazer de conviver com você. Quando você for lá novamente, eles vão te tratar de uma maneira diferente. Não é um cara normal, é uma pessoa mansa. A mansidão é regularmente contrastada com a soberba. De um lado nós temos a pessoa que é mansa, do outro lado que é soberbo. Queixo levantado. O Senhor derruba o trono dos poderosos e assenta os mansos nos seus lugares. É uma frase grega. Deus ele faz isso. Ele levanta presidentes, derruba reis. Ele faz isso. Há um episódio interessante em que Nabucodonosor, levantado por Deus para ser a mão pesada sobre Israel, tinha um grande reino. E ele já tinha sido exortado a dar glória a Deus pelo que ele tinha. Aquele homem abre a sacada do seu palácio e olha e fala assim: como meu reino é grande. Quem conquistou isso? Fui eu. E o julgamento veio dos céus. Pá! Você vai comer que nem bicho. Mato. Por 7 anos. Depois de 7 anos, Deus dá uma noção para aquele cara comendo grama lá. E ele olha e reconhece a grandeza de Deus.
Deus derrama o trono dos poderosos e assenta os mansos em seus lugares. Os pés dos mansos e dos aflitos pisarão sobre os soberbos. Por isso que Jesus Cristo lá nas bem-aventuranças fala assim: bem-aventurado o manso, porque dele é o reino dos céus. E quem não é manso vai para o inferno. Deus vindicará a justiça dos mansos, em contraste com o seu tratamento dado aos hipócritas arrogantes. A mansidão é o antônimo da arrogância e do orgulho. Não seja orgulhoso, não seja arrogante, mas seja manso. Fale pausadamente, fale com calma, fale com um tom de voz que não seja agressivo, não fale palavrão. Como agride o ouvido quando você ouve uma pessoa falando palavrão. Esses dias ele estava lá na garagem, e aí sentado lá, aproveitando um pouco do frescor, e aí o vizinho xingando e gritando, e ouvindo aqueles rap break, sei lá o que é aquilo lá, música do inferno, cheio de palavrão, não sei o que. Como incomoda aquilo? Não nasce uma música de um coração manso que xinga e grita, não nasce. Repetidas vezes. Às vezes, este contraste é mais amplo, em alguns casos o contraste é entre o manso e o pecador. Salmo 147:6 diz: o Senhor ampara os humildes e derruba os ímpios em terra. Ele olha e separa. Aquele que é manso, ele ampara. Ele coloca as suas asas debaixo. A pessoa fica protegida. E para o ímpio, esta mansidão é nada menos do que a qualidade básica que impede o homem de pecar. A pessoa que é mansa, ela peca menos. Porque ela faz com calma as coisas. Ela olha a influência das palavras que ela está falando na vida das pessoas. A ação dela não é apenas visando a sua pessoa, mas é visando o próximo. Repetidas vezes no Antigo Testamento, manso é o homem que goza do favor especial de Deus. É diferente a vida para uma pessoa que é mansa. Pessoas que são iracundas, pessoas que são soberbas, pessoas que são arrogantes, vivem sem paz, vivem sem o cuidado de Deus. Mas para o manso, Deus revela os seus segredos. Se você é filho, se você é filha, você tem mansidão. Porque estar perante as Escrituras ou perante alguém falando com paciência demanda mansidão. Em você ouvir o que eu falo, atacando aquilo que você acredita, indo de encontro ou ao encontro. Indo ao encontro daquela coluna que é a mestre da sua fé. E eu vou pancada. E a casa vem abaixo. Como não brigar? Louco! Eu desenvolvo isso nas pessoas. Ou a pessoa me ama ou me odeia. Uma pessoa em especial, entre várias, que eu poderia citar esse exemplo, a figura da nossa querida Rayane, que quando o Felipe ele começou a caminhar comigo, e ele começou a se relacionar espiritualmente comigo, a bichinha me odiava. E Felipe falava para mim, ela te odeia. E quando ela chegou meio ressabiada, mas é uma das pessoas que eu mais tenho carinho e consigo ver o crescimento espiritual. Deus moldou essa menina de uma forma, a mesma coisa de uma chave, virou. Entendeu? Hoje eu vejo uma pessoa que anda comigo, entendeu? E que é gostoso caminhar com a Rayane. Mas ela não gostava de mim, não. Pergunta pra ela. Depois você manda um zap pra ela. Fala assim, pastor, Rayane, é verdade que você não gostava do pastor? Porque eu peguei a marreta e dei na coluna que era o entendimento dela. Onde ela se protegia, onde ela se guardava, onde ela estava tranquila.
Mas ela do meio dos escombros, é bem apocalíptica a cena, né? Ela do meio dos escombros levantou a mãozinha lá no meio das pedras, assim, e começou a caminhar. Glória a Deus pela vida da Rayane. Ainda tem muito para caminhar. Não estou agradando você não, hein? Repetidas vezes no Antigo Testamento é o homem que goza o favor especial de Deus. A tal homem Deus revelará os seus segredos. Os mistérios são revelados aos mansos. Salmos 25:9 diz: Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Soberbo não. Aos mansos sim. Muito comumente o Antigo Testamento fala-se da exaltação dos mansos. Abre Salmos 37:11. Está se mexendo muito aí na cadeira. Vamos fazer você ler um pouco. Salmos 37:11. Salmos 37:11 fala o seguinte: Mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Vamos colocar na negativa? Mas os que não são mansos não herdarão a terra e não se deleitarão na abundância da paz. Se você não é manso, você não tem paz. Se você não é manso, você não vai herdar a vida eterna. Você vai passar a eternidade com um vizinho seu chamado Satanás. Que legal, né? Essa é a previsão, ou melhor, é o que a palavra de Deus diz para aqueles que não são mansos. Deus levanta-se em juízo para salvar todos os mansos de coração. Salmo 76:9. Ele fala que Deus vê a pessoa que é mansa, a pessoa que ela está sofrendo pelo Evangelho, que não está sendo soberba, está sendo agredida, e Deus olha e fala assim: eu vou agir em favor dela. Não estou defendendo violência doméstica. Mulher, se você estiver apanhando o seu marido, vá para a delegacia. Põe o cara debaixo da cana. Entendeu? Não estou falando para você se submisso a violências físicas, emocionais e morais. Estou falando da pessoa que ela vê uma situação e que ela reage de uma maneira diferente. O Senhor deleita-se no seu povo e exaltará os mansos com a salvação. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Por enquanto não procuramos realmente definir o sentido da palavra, mas apenas reunir evidências em favor da tal definição. Nós estamos cercando. É uma palavra que ela não é tão simples assim de definir. Não falar mansidão é isso. Antes de deixarmos a Bíblia grega, que fala do Antigo Testamento, porque nós temos a condição da nossa Bíblia. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego. Mas quando as pessoas elas foram se convertendo, a língua era grega. Então pessoas se reuniram, já falei isso para você, 70 pessoas, por isso que a Bíblia chama Septuaginta. 70 pessoas, clérigos, eles se reuniram para traduzir a Bíblia que estava em hebraico e em aramaico em grego. Então o nome dela é Septuaginta. Antes de deixarmos o sentido, por isso que eu falo de Salmos, é a palavra traduzida para o grego. Antes de deixarmos a Septuaginta, há um uso da palavra que indica importante do seu significado. No Antigo Testamento, quem é a pessoa mais mansa? No Antigo Testamento? É Josué? Abraão? Não é Moisés. Quem diz isso? Deus. Deus, ele diz, é o homem mais manso da terra. Moisés é o exemplo supremo de mansidão dentro do Antigo Testamento. É claro que Cristo é acima de todos. Números 12:3. Abre aí por gentileza. Números, capítulo 12, verso 3. Números. Que número, pastor? Número 12. Só esse número, pastor? Não, número 3 também. Números 12:3. Gostei dessa piadinha do Números. Vou usar mais. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele era a referência. Eu lembro que há alguns anos atrás eu citei essa referência, eu perguntei, aí a nossa irmã Edilene falou assim: não, é Abraão.
Eu falei, mas por que Abraão? Não, Abraão é mais manso que Moisés. Não, mas a Bíblia está dizendo que é Moisés. Então nós temos que entender que é Moisés. Deus santificou Moisés em toda a sua fidelidade e mansidão. Aí você vê a fidelidade andando com a mansidão. E escolheu dentre os homens. O caráter de Moisés é o grande exemplo de mansidão do Antigo Testamento. Se você for procurar a figura de uma pessoa que é mansa, Moisés. E aí você tem que ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são os livros que são reputados que ele escreveu. Pastor, como que Moisés escreveu Gênesis? Ele nem estava vivo. Havia uma coisa que chamava-se transmissão oral. Hoje a gente fica no WhatsApp, fica no Facebook, fica nas redes sociais. Mas se você for há 20, 30 anos atrás, mais ou menos, as pessoas elas conversavam. Sem ser pelo celular, você acredita nisso? Que quando alguém queria falar parabéns para outra, ela ligava? Ou ia à casa dela? Não mandava um emoticon, não mandava uma risadinha, mandava joinha. Não. Você sabia que tinha um tempo sem celular? Pois é. Se você for um pouco antes, você vai encontrar pessoas sentadas na porta de casa. Eu lembro, já comentei isso para vocês, aquela figura típica daquelas cadeiras com aquelas cordas que deixava todas as costas tudo marcada, né? Aquelas cordinhas coloridas, laranja, verde, aquelas cores, as cores mais horríveis. Mas as pessoas elas sentavam na calçada apenas para ver o pôr do sol, ficavam 1 hora, 2 horas lá, conversando. As pessoas passavam, aqueles homens de chapéu passavam. Boa tarde, meu senhor, boa tarde, minha senhora. E as pessoas se comunicavam. Naquela época, as pessoas conversavam. E no quanto mais passado, mais as pessoas elas interagiam. Então Moisés, ele escreve o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, através da transmissão oral. Era tão forte isso, que as pessoas elas ensinavam através dessa transmissão. E o pai, ele passava para o filho, e o filho passava para o seu filho. E assim era a tradição. Tradição tanto das coisas do homem, como das coisas da mulher, como as coisas comuns aos seres humanos. E as pessoas, comumente, elas davam um prosseguimento, por exemplo, ao negócio dos pais. Era uma coisa comum. Então Moisés, ele foi encontrado como o homem mais manso da terra. Não porque Moisés era especial, mas porque Deus deu mais mansidão para ele. O caráter de Moisés é o grande exemplo da mansidão do Antigo Testamento. Imagine aquele homem acostumado ao melhor da terra, porque ele estava num país que era considerado o mais importante, o mais sábio, o mais rico da época. Ele não tinha a raiz, o sangue de Faraó, mas devido a um movimento de Deus, ele está naquela condição. E ele abre mão de tudo isso em prol de um chamado. Passa 40 anos no deserto. Deus fala com ele. Mais 40 anos andando no deserto. Você entende que nós temos 40 anos antes, mais 40 anos no meio, mais 40 anos depois, são 120 anos, que foi a época, o tempo mais ou menos de vida de Moisés. E esse tempo foi só pancada nele. E ele passou 40 anos ouvindo reclamação, murmuração. Tem água, não tem água. Tem calor, não tem calor. Tem frio, não tem frio. Tem carne, não tem carne. A carne é ruim, a carne é boa. O maná é ruim, o maná é bom. E aquele homem só explodiu lá no fim. Quando as pessoas se levantavam para atacá-lo, ele falava para Arão: Arão, vamos pegar os incensos aqui para a gente fazer Deus se acalmar. Um erro de Moisés. Lá no fim do seu caminhar, aqueles homens importunaram tanto Moisés, e Deus fala para ele assim: Moisés, fala para a rocha, que a rocha vai dar água para esse povo. Ele olha para aquele cajado que ele tinha na mão, porque ele era pastor, e ele pega e bate naquela rocha com violência. E deve ter falado algumas besteiras também. A água flui. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, agora não era a hora de você fazer isso, porque você, sendo o homem mais manso da terra, por eu ter derramado sobre você o meu espírito de mansidão,
E você ter agido dessa maneira, você não é um exemplo. E eu vou mostrar para as pessoas que não são mansas o que acontece com uma pessoa que foi fiel 120 anos, mas no último momento não foi. Deixou de entrar na terra prometida, e a figura é a entrada da glória. Se você não se manter manso, você não vai ver o reino de Deus. Eu encerro neste ponto de Moisés, para que nós possamos, na semana que vem, se Deus assim o permitir, trabalhar o conceito de mansidão dentro do Novo Testamento. Mas o exemplo de Moisés existe. Seja uma pessoa mansa. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse início de estudo de mansidão, Pai, em que o Senhor nos revela o Teu caráter, nos revela, Pai, como nós devemos agir. Pai, desperta em nós a mansidão, assim como a fidelidade, que nós possamos ser encontrados no dia, pesados e achados em conta, como servos bons e fiéis. Oro em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nosso bom Deus.